Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal DMF, Desenvolvendo Mentes para o Futuro. Na aula de hoje, veremos sobre estruturas condicionais, como if, else e o switch escolha. O Java, assim como as outras linguagens de programação, fornece as suas estruturas condicionais, como if, else, que veremos na aula de hoje, e o switch, que é o escolha, veremos na próxima videoaula. As estruturas condicionais estão também no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo, como eu posso ir para a escola, então se eu vou para a escola, eu vou para estudar. Então, isso é bem simples. Traduzindo para código Java se torna mais fácil ainda, pois você implementa o seu código, coloca a condição, caso essa condição for verdadeira, ele vai e executa uma ação, qualquer uma que você fizer no seu código. Ou pode pular a ação, passando para o else, caso a condição que você implementou for falsa. É bastante simples. Ao longo dessa videoaula, vamos fazer alguns exemplos e vamos ver que é muito fácil. Vamos nessa. Agora, abrindo o editor de texto, vamos fazer a sintaxe do algoritmo if, else em Java. Aqui é a sintaxe, algoritmo. Como ficaria? Você coloca se, depois a condição lógica, após isso você coloca então, e fecha o bloco com fim se. Caso a condição for verdadeira, ele vai e executa algum comando. E caso a condição for falsa, vai executar um comando diferente. Então você coloca se não, depois do comando. Em Java, como ficaria isso? Aqui você coloca if, que é se em inglês. Entre parênteses você coloca a condição que você quer, condição lógica. E entre as chaves você coloca os comandos a serem executados, qualquer um. E após isso, caso a condição for falsa, você coloca else e passa a executar uma ação diferente. E é isso. Viram aí como é bastante simples a sintaxe do algoritmo se? Agora vamos falar sobre os operadores. Se não fosse por eles, não seriam feitas as nossas determinadas condições. Vamos para a tela. Agora vamos ver os operadores de decisão. Aqui, se não fossem por eles, não seria possível realizar as condições do nosso código. Aqui estão os operadores de igualdade. Aqui, na matemática, eles são representados desta forma, o sinal de igual e diferente. Em Java, fica dessa forma, com dois iguais, e o diferente fica com um ponto de exclamação e um igual. Aqui está um exemplo, comparando uma variável x, ela é igual à variável y. E aqui está dizendo que a variável x é diferente de y. Neste outro slide está os operadores relacionais, como maior, menor, maior igual, menor igual. Em Java é representado desta forma, não muito diferente da matemática. Aqui estão alguns exemplos. X é maior que y, x é menor que y, x é maior ou igual a y, x é menor ou igual a y. Certo. Agora, depois de tudo isso que vimos, os operadores, o conceito de if, else, agora vamos pôr tudo isso em prática. Vamos para a parte boa, que é programar. Vamos fazer agora um exemplo da calculadora usando o if, else. Vamos nessa. Agora vamos fazer o exemplo da calculadora, utilizando a IDE Eclipse. Vamos criar um novo projeto, Java Project, com o nome pode ser estrutura condicional. Você dá um Enter, espera ele carregar. Após isso, você deve criar uma nova classe com o nome de calculadora. E finish. Espera ele abrir. Pronto. Agora podemos criar o nosso algoritmo. Primeiramente, você vai precisar criar as variáveis. Devemos pensar quantas variáveis podemos usar para fazer esse programa. Vamos precisar de 3 variáveis, de 2 números inteiros, vai ser int, 1,
N2. E vamos precisar também de uma variável tipo string operação. Pronto. Agora, para receber os dados do teclado, devemos criar um objeto tipo scan. Vou criar scanner s, recebe, new. Você dá um Ctrl espaço. Você dá um Ctrl espaço e ele já nos traz aqui nossas alternativas. Vou botar isso primeiro. Scan.in. Aí ele já importou para a gente aqui. E agora vamos exibir uma mensagem para o usuário informar um número. Aqui tem um atalho para você exibir uma mensagem. Você coloca SYSO, dá um Ctrl espaço e ele já autocompleta para a gente. Vamos pedir para o usuário informar um número. Informe o primeiro número. Agora vamos ler esse número. N1 recebe s.next int, que é o tipo de dado. Agora vamos fazer isso para o número 2. SYSO, outro espaço. Pedir para o usuário informar um número. Informe o segundo número. Agora vamos ler N2 recebe s.nextInt. Agora vamos ver qual operação o usuário deseja realizar com esses dois números. Então, para isso, vamos exibir mais uma mensagem e pedir a operação que ele deseja, o usuário. Operação. Operação. Dois pontos. Mais, menos, subtração, multiplicação ou divisão. Agora vamos ler a variável operação. Operação vai receber nosso objetivo scan.next, porque ele é um string, vai ser um caractere apenas. Feito isso, agora é onde chega a parte das estruturas condicionais. Vamos utilizar o if-else. Agora, qual é a condição? Se o valor da nossa operação, aqui, ó, o valor da nossa operação que o usuário digitou for de mais, então deverá somar os números N1 e N2. Aqui eu utilizei o método do equals, que ele compara o valor de um string. Então, vai verificar se na minha string foi colocado o sinal de mais. Então, vamos exibir a mensagem da soma. A soma dos números é, entre parênteses, vamos colocar N1 mais N2. Vamos salvar. Agora, caso não for isso, caso essa condição não for verdadeira, então ele vai executar uma ação diferente. Então vamos colocar else if. E aqui vamos colocar uma outra condição. Se o valor da nossa operação, equals novamente, for igual ao sinal de menos, então ele deverá executar um outro comando. Será o comando da subtração. Então, a subtração dos números é, entre parênteses de novo, sinal de mais, aqui ele está concatenando, vai ser N1 menos N2. Pronto. Agora, e caso não for isso e nem isso, então ele vai fazer uma outra condição. Else if.
E aqui entre parênteses, vamos colocar uma outra condição. Caso o valor da operação ponto equals for igual ao sinal de multiplicação, ele deve somar os números. Vamos colocar a multiplicação, deve multiplicar os números. Os números colocar entre parênteses, N1 vezes N2. Pronto. Tem mais outra condição. Se o usuário informar o sinal de divisão, vamos colocar outro else if. Novamente, operação ponto equals. E aqui vamos colocar o sinalzinho de barra, que é de divisão. E vamos exibir outra mensagem da divisão dos números. Os números parênteses, N1 dividido por N2. E caso não for nenhuma dessas, o usuário não informar nenhuma desses valores, então entra o se não. Deve executar uma ação diferente dessas outras. Se não, exibir uma mensagem dizendo que a operação inválida. E agora vamos colocar o nosso código para funcionar, para ver se está funcionando corretamente. Ctrl F11 para ele executar. E vamos informar um número. Por exemplo, eu vou colocar o número 2. De novo, vou colocar o número 3 e informar o sinal de mais. E ele me retornou a soma dos números é 5. Ok, está funcionando. Agora vamos testar o operador de subtração. Executar novamente. Vamos informar o número, colocar o número 4, número 2. Vamos formar o sinal de subtração. E ele nos retornou a subtração dos números é 2. Vamos executar de novo. Agora para o sinal de multiplicação. Número 2. O segundo número eu vou colocar 5. Formar a multiplicação. E a multiplicação dos números é 10. Correto. E agora vamos para a divisão. Vamos formar o primeiro número, 10, e o último número 2. Formar o sinal de subtração e a divisão dos números é 5. Perfeito, nossa calculadora. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam, comentem, compartilhem. E é isso. Até a próxima.